Olá, pessoal! Vamos corrigir e comentar agora a questão número 7 de matemática, da prova do ITA, segunda fase, 2020-2021. Vamos a ela. Um relógio digital mostra o horário no formato H, M e S, onde H é um número inteiro entre 1 e 12, representando as horas, M é um número inteiro representando os minutos, e S um número inteiro representando os segundos, ambos entre 0 e 59. Quantas vezes em um dia H, M e S são, nessa ordem, os três primeiros termos de uma progressão aritmética de razão estritamente positiva? Notem que eu destaquei aqui a palavra entre duas vezes e em um dia. Então, de forma bem respeitosa, eu gostaria de fazer uma análise dessa questão e que, no meu entendimento, ela contempla vícios. E esses vícios podem trazer problemas para os candidatos. Um deles é essa indução quando menciona entre 0 e 59. No meu entendimento, quando se menciona o termo entre, significa que o 0 não entra e o 59 também não entra. Quando se menciona entre 1 e 12, o 1 não entra e o 12 também não entra. Então a gente vai pegar aqui valores de 2 até 11. Então ele deveria ter mencionado nessa questão que H é um número inteiro de 1 a 12. Então aqui foi o vício cometido e isso pode trazer aí ambiguidades na solução. Vamos então resolver essa questão de duas formas distintas. Vamos resolver na primeira solução o que realmente quem elaborou essa questão pensou que o candidato iria interpretar entre 1 e 12, ele iria interpretar como sendo um relógio que de fato começa no número 1 e finaliza no número 12. Então, a primeira solução que eu vou fazer é contemplar o 1 e o 12. A segunda solução, ela vai contemplar aqui até o 59. Né? Os segundos, eles não podem ser zero, porque quando as horas começam em 1, o próximo termo, já que a razão é positiva, não pode ser 0, nem pode ser 1. Teria que ser no mínimo 2. Então, essa parte do extremo aqui nem vai fazer tanta diferença, mas o final vai. Então, a primeira solução eu vou fazê-la como se pensasse da forma que o examinador está pensando. Pensou em resolver essa questão, pensou em elaborar essa questão. Mas no meu entendimento eu acho que a solução número 2 é a mais coerente, porque em matemática, quando menciona o termo entre, é porque os extremos não entram. Principalmente quando ele menciona números inteiros. Ah, mas professor, aqui está falando em horas. A gente não deve imaginar uma questão, a redação dela, simplesmente pelo contexto do que ela está mencionando. A gente tem que prestar atenção bastante nos termos que estão aqui na questão. E aí essa questão, por isso que no meu entendimento, de forma bem respeitosa, ela contém esse vício. Agora, cabe a você, candidato, quem que tiver interesse em fazer a contestação, né, o recurso, quando olhar para a sua nota, por exemplo, a questão lá, você não pontuou da maneira que gostaria de pontuar. Suponhamos que você fizesse essa questão com a segunda solução que eu vou apresentar. Então, no meu entendimento, você deveria tirar a nota máxima. Ok? É só para pontuar isso aí. Muito bem, então vamos começar a organizar as nossas ideias. Então, temos que organizar várias progressões aritméticas com hora, minutos e segundos, razão estritamente positiva, H de 1 a 12, não entre, de 1 a 12, mencionando aí o formato realmente do relógio. Minutos de 0 a 59, incluindo 0, incluindo 59. Segundos, mesma coisa, de 0 a 59. Então essa vai ser a nossa primeira solução.
Então veja, a primeira progressão que a gente tem com hora, minutos e segundos vai ser essa, porque eu tenho que começar com o menor valor das horas, são números inteiros, 1, com a razão igual a 1, depois 2 e 3. A próxima seria 1 e não mais o 2, o 3. E aqui uma situação interessante. O termo do meio vai ser sempre a média aritmética dos extremos, porque é uma progressão aritmética. Então 3 significa que a soma desses dois tem que dar 6, porque 6 dividido por 2 é 3. Então para dar 6 já tem 1 aqui, 5. E aqui a gente vai listando todas as progressões começando com 1. Então 1, 2, 1, 3, agora 1, 4. Não vou listar todas, mas para buscar essa ideia. O 4 é a média aritmética dos extremos, então tem que ser 8 a soma, aqui vai ser 7. Muito bem. A pergunta é, qual vai ser a última progressão que começa com 1 hora? Então, teria que ser 1, e a gente tem que buscar o maior número dos minutos. O maior número dos segundos, que vai ser o terceiro termo. Então eu vou tentar aqui 59. É possível porque 59 é ímpar, somo com 1, 60, divide por 2 eu encontro aqui, 30. Aqui é a última PA. Pergunto, existe uma outra PA que começa com 1 e tem razão maior que essa? Não. Aqui eu tenho razão 29. 30 menos 1, 29. 30 mais 29, 59. Agora eu preciso saber quantas são essas progressões aqui. Veja, basta fazer o seguinte raciocínio. Como as horas é sempre 1, não preciso organizar nada a respeito. Agora eu vou trabalhar com os minutos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, até 30. Então, quantos são essas PA? Basta a gente fazer 30 menos 2, que eu vou ver a quantidade de saltos. 30 menos 2, 28. Mais 1, são 29 PAs, ou seja, 29 possibilidades. E essa ideia vai ser também utilizada para as próximas. Então vamos buscar essa ideia. Vai ter um padrão, mas a gente vai tentar organizar esse padrão. Agora com o primeiro termo igual a 2. Aqui eu listei todas as progressões com o primeiro termo igual a 1. Agora todas as PAs crescentes, né, com razão estritamente positiva. E a ideia vai ser a mesma. 2, então eu vou pegar aqui 2. Como é 2, 3, 4, agora de 3 eu vou para 4. E lembrando, esse termo é a média aritmética dos outros dois. Se é 4, a soma tem que ser 8. Então aqui 6. E aí a gente vai construindo. 2, 4, agora eu vou para 5. Sempre uma unidade a mais. A razão sempre aumenta uma unidade. Se aqui é 5, a soma é 10. Para a soma ser 10, aqui é 8. E aí, qual seria a última PA que inicia com 2? Não pode ser 59 mais, porque quando a gente fizer 59 mais 2, vai dar um número ímpar. E aí a média não vai dar um número inteiro. Então, não é 59, e sim 58. E aí 58 mais 2, 60, por 2, 30. Não existe uma próxima progressão, porque se eu pegar 2, 31, eu vou ter que passar agora, 31 é a média, teria que ser a soma 62, seria 2 e 60. Não pode ter 60, o máximo é 59. E aí, quantas são essas possibilidades? A mesma ideia, 30 menos 3, 27, mais 1. Então, 28 possibilidades. Muito bem. E aí, a gente vai perceber uma coisa. Vamos fazer mais duas aqui que vocês vão ver um padrão que vai acontecer. Com as horas iniciando com 3. 3, 4, 5, aqui 3, 5, porque sempre a PA aumenta a razão uma unidade. Se aqui é 5, a soma dos extremos tem que ser 10, porque ele é a média aritmética, então aqui é 7, depois 3 e 5, aí eu vou para 6. Se aqui é 6, a soma tem que ser 12, então 9. Então essa vai ser a ideia de construção.
Qual será a nossa última progressão, começando com 3? Então, começo com 3. Será que agora eu posso colocar aqui 59? Se eu colocar 59, eu vou ter 59 mais 3, vai ser 59 mais 3, 62, dividido por 2, 31. Então eu posso colocar o 59. Note que aqui eu só poderia até o 58, mas agora eu já posso ir até o 59. Isso vai gerar um padrão para a gente, porque a quantidade agora, e essa vai ser a última, porque a razão aqui está sendo 31 menos 3, 28. 31 mais 28, 59. Então eu subtraio 31 menos 4, 27, mais 1, 28. Você poderia pensar, mas não deveria ser 29, 28, 27? O que vai acontecer? Quando a gente inicia com um número ímpar, eu ainda consigo ir até 59. Veja, 3, 59. Mas quando eu inicio com o número par, as horas, o máximo é 58. Então, vai ter essa variação. Vamos ver o que vai acontecer adiante. Então, já temos aí essa ideia dos números pares aqui das horas, pares e ímpares, para a gente analisar o comportamento da PA que está finalizando. Muito bem. Começando com 4, 4 e 5, e 6. Agora 4 e 6. Se a média aqui é 6, então tem que ser 12, aqui 8. 4, depois 7. Se a média aqui é 7, então 14, 10. Qual será a nossa última progressão? Começando com 4. Veja, será que eu consigo 59? Não, porque o número aqui é par. Então eu só vou conseguir 58. É o máximo. 58 mais 4, 62. Dividido por 2, 31. E aí, percebam que agora vai reduzir para 31 menos 5. 31 menos 5, 26. Mais 1, 27. Vamos tentar outra progressão. Então, a ideia é tentar aqui verificar esse padrão. Porque se você pensar, será que vai ser 1,29, 2,28, depois 1,27, depois 2,26? Vamos tentar mais uma para a gente entender. Na sua prova, obviamente, você pode ter outros artifícios, mas eu estou abordando uma situação bem abrangente, porque inclusive essa questão ela contempla isso, então quero deixar bem claro essa ideia que a gente está construindo. Então, começando com 5, eu vou ter 5, 6, 7, mas eu posso ter depois com a razão 1 a mais. Aqui dá 7, então tem que ser 14. Então a soma 14 aqui só pode ser 9. Depois 5, depois do 7 vem 8, para aumentar uma razão de uma unidade. Isso aqui é 8, tem que ser 16 para a soma. Então aqui 11, e aí a ideia é achar a última progressão que começa com o número 5. Veja, começando com o número 5, aí sim eu posso ter a opção aqui de 59. Veja, 59 mais 5, 64, dividido por 2. Então olha que interessante, aqui já consegue-se ter um valor maior, nos minutos 32. E a gente tem essa máxima PA começando com 5 e essa é a mínima. Então, 6, 7, 8 até 32. Então é 32 menos 6 dá 26. Mais 1, 27. Muitos candidatos, muitos alunos, às vezes cometem esse equívoco na hora de contar os números. Então, para ficar mais clara essa ideia que eu estou propondo, veja só. Se eu pergunto para vocês, essa soma de mais 1, quantos números inteiros tem quando eu inicio do 3 até, por exemplo, o 8? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você falar, por exemplo, que são 5, você vai errar. Porque você faz 8 menos 3, você fala 5. Não é 5, são 6, veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente subtrai, quando são números inteiros consecutivos, o maior do menor
e soma uma unidade. Essa vai ser a ideia, essa está sendo a ideia que a gente está propondo aí para contar todas essas progressões, fixando aqui nos minutos, ok? Essa ideia é interessante para a gente não errar a quantidade de possibilidades. Veja, já apareceu aqui duas vezes o 27. Será que vai aparecer duas vezes agora 26? Vamos analisar para hora iniciando 6. 6, 7, 8, então aqui 8. Se a média é 8, preciso ter a soma 16, então aqui é 10. 6, 7, 8, 9. Então a ideia dos minutos está variando de 1 em 1, que aí a razão vai ser aqui de 1 em 1. Então, se é 9, a soma tem que ser 18. Então, aqui 2. Aí a ideia é achar qual vai ser a última progressão. Se inicia com 6, não pode ter 59. Eu não consigo chegar em 59, porque se eu somar vai dar ímpar, a média vai dar um número decimal. Então, máximo 58. Se eu somo 64, 32. Professor, mas aí, eu vou apagar aqui e colocar de vermelho. O que está acontecendo é que os minutos, eles estão sendo repetidos aqui sempre. Óbvio, porque a gente tem sempre a soma sendo par, ou a soma sempre sendo par, só que com uma defasagem de 1 quando a gente passa de uma situação para outra. Por isso que quando você reduz aqui para 58, ao invés de 59, aí vai reduzir de fato de 27 para 26. Mas depois o 59 entra de novo, e aí você reduz um aqui, mas aumenta um lá. E aí há uma compensação, por isso que repete a quantidade de possibilidades. Então 32 menos 7, 25, com mais 1, 26. E aí a gente pode já ter essa ideia, né, garantida. Se você quiser listar todas essas possibilidades, a ideia já está posta. Você pode listar, né, mas a gente já tem aqui esse padrão. Então, o que aconteceu aqui? Só tem um 29, tudo bem. 2, 28, 2, 27. Teremos aqui 2, 26. Eu vou até puxar aqui para não esquecer nenhuma delas. Depois aqui, pelo padrão que a gente está organizando, será 25 possibilidades. Aqui repete novamente 25 possibilidades. Depois, então já foi de 2 em 2, 24 possibilidades. Sugiro que você faça essa mesma ideia. Depois aqui 24 possibilidades. E por fim, começando com 12, seria a última série de progressões aritméticas, 23 possibilidades. Veja só, o 23 ele vai aparecer uma única vez e o 29 vai aparecer uma única vez. Vou usar aqui uma estratégia, a gente tem que somar todas essas possibilidades. Qual vai ser uma boa ideia para a gente somar todas essas possibilidades? Eu vou acrescentar aqui 29 possibilidades, mas depois eu tenho que retirar. E vou acrescentar aqui também mais 23 possibilidades. Note que essas duas quantidades, elas não fazem parte da nossa soma. Então eu estou aumentando 29, aumentando 23. E por que eu estou fazendo isso? Porque aí a gente vai ter aqui a seguinte situação. Eu vou somar 23 mais 24, então eu vou pegar primeiro essa soma de 23 mais 24 mais 25 mais 26 mais 27 mais 28 mais 29. Depois eu vou multiplicar por 2. Será que eu estou somando tudo? Estou somando, inclusive com esses dois valores, que a gente tem que retirar depois. Então a ideia é somar aqui, vamos pensar em 23, mais 24, mais 25, mais 26, mais 27, 28, 29. Então eu vou somar essas que estão aqui de azul. Então vai ficar
eu posso usar aqui a soma de PA, que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. É o primeiro termo, 23, mais o último termo, 29, é uma progressão aritmética dessa soma de 1 em 1, razão igual a 1. Primeiro termo mais último termo, vezes a quantidade de termos que a gente viu, que é 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, resultado dividido por 2. Só que a gente vai somar essas de azul e temos que somar, vamos pegar aqui de verde, só para ficar organizada a nossa soma. Eu vou ter que somar novamente, ou seja, os mesmos termos. Lembrando que 23 e 29 não estavam na minha soma, mas sem problema, nós vamos multiplicar esse resultado por 2. E multiplicar por 2, na verdade, é você cancelar aqui. Cuidado, essa não é a nossa resposta, temos que subtrair ainda, ó, 52. 29 com 23 é 52. Então, 23 mais 29 vai ser 52 vezes 7. Então, 52 vezes 7, e vou subtrair 52. Ou seja, 7 vezes 52 menos 1 vezes 52, o resultado final é 6 vezes 52. 6 vezes 50 dá 300. 6 vezes 2, 12. Então, se é 300 mais 12, 312. Esse é o resultado? Cuidado. Se a gente voltar lá no texto, ele informa que essa situação é para um dia. Veja, aqui nós fizemos o cálculo para meio-dia, que vai de 1 até 12. Vamos pensar em 1 antes do meio-dia, e agora a gente tem que pensar em 1 pós o meio-dia, PM. Então, 1 AM e PM. Então, por isso que essa questão ela tem que ter aí um cuidado. A pessoa, o candidato que realmente errou essa questão e teve essa dificuldade, essa interpretação, vale a pena fazer um recurso para ela. Então, nesse caso, nós temos que multiplicar por 2. Então, deveria ter mencionado isso também na questão. Então, eu estou resolvendo essa questão, a primeira solução, usando aí a estratégia que o examinador, quem elaborou essa questão, pensou. Eu não faria essa questão dessa forma. Porque no meu entendimento, quando fala entre, nós teríamos que excluir esses intervalos. Então, pensando aí na resposta da organizadora, né, 624. Acredito que eles estariam pensando nesse tipo de resposta, ou seja, se o candidato chegar nessa resposta, iria ganhar o seu ponto, mas eu discordo, né? Respeitosamente, eu acho que a resposta não é 624. Eu fiz dessa forma porque acredito que a grande maioria dos candidatos fizeram dessa forma. Eu tive até o cuidado de olhar outros professores que fizeram essa questão, gravaram, né? E esses professores talvez eles não observaram essa situação de ambiguidade. Então eu estou observando aqui e passando para vocês caso queiram fazer o recurso. Agora a situação é bem tranquila para a gente poder organizar aí a solução que no meu entendimento seria a solução mais coerente. Veja só, eu tenho que tirar agora o número 1, porque a nossa proposta é sem o número 1, porque a nossa solução ela tem que ser de 2 até 11, tem que tirar também o número 12. Temos que, aqui não tem problema, porque aqui nós vamos ter aqui apenas os minutos. De fato, se vocês observarem, os minutos eles começam do 2 e vão, por exemplo, aqui
até 13, depois eles obviamente vão finalizar aqui em algum momento em um determinado valor. Vale a pena até a gente verificar qual vai ser essa última aqui, para que a gente possa certificar de fato que a gente fez o cálculo correto. Veja, com 12, ainda na solução número 1, depois do 13, 14. Como aqui a média desses dois é 28 a soma. 28 a soma, então 16. E aí 12, depois 15, a soma tem que ser 30, então 18. Aí a última PA que começa com 12, será que pode ser 59? Não, porque aqui é par, tem que ser 58. E aí 58 com mais 12, 70, 35. Então, vejam, a gente, tendo os minutos aqui, não vai importar esse resultado. Mas aqui vai importar para a gente. Ó. Aqui é um problema, porque não pode chegar em 59. Então, eu vou ignorar, na minha solução, eu vou ignorar essa situação, vou ignorar essa situação, seria uma solução número 2, essa, da minha modesta opinião, seria a solução correta para essa questão. Entre 1 e 12 está aqui retirando o igual, aqui a mesma coisa, aqui não vai importar, mas aqui a gente vai ter essa situação. Então, eu não posso somar essas progressões que estão aqui. Então, eu vou, porque todas elas têm o número 1 iniciando. Então, eu vou ter que retirar todas elas. Eu vou até fazer aqui maior para realmente retirar essas progressões. Então, essas não serão contabilizadas. Então, eu vou ter que retirar 29 desse resultado. Na verdade, eu vou começar a retirar deste aqui. Pode ser que não seja a mesma situação, mas nesse caso vai ser. Então, aqui pode todas as progressões, só que eu preciso tirar também aquelas onde os segundos serão 59. Então, por exemplo, eu tenho que tirar aqui mais essa. Então, já tirei mais uma. Veja, aqui não tem problema. Eu preciso tirar essa aqui também. Então, essa será eliminada da nossa situação. E aí a gente vai perceber que existe aqui essas contagens, que essa aqui, quando é ímpar, sempre vai ter o 59 lá. Na par não vai ter. Começando com 3, teremos 59. Começando com 5, teremos 59. Com 7, também vai ter aqui, tenho que retirar. Começando com 8, não, mas começando com 9, vamos ter aqui a última com 59. Começando com 10 não teremos, e com 11 também teremos essa aqui que será eliminada da contagem total. Então veja, o que a gente vai ter que resolver agora? O que a gente tem que fazer para dar a resposta certa? Então a primeira resposta 624, fazer questão de apagar e vou para a solução número 2. Então quantas serão as possibilidades que eu vou retirar? Eu preciso retirar 29, eu preciso retirar, essa já está incluída nas 29, então eu preciso retirar mais 1, 2, 3, 4, 5, todas essas, elas vão entrar. Agora, a outra observação que a gente ainda não fez, o 12 também temos que retirar. Foi bom a gente estar fazendo aqui, listando, porque esta também será eliminada. E aí a gente vai retirar, porque não pode iniciar com 12, porque nós retiramos o igual. Então nós temos que retirar também aqui toda essa quantidade, ou seja, 23. Então vamos organizar a nossa retirada, já tiramos esses 29, temos que tirar essas 23 que começa com 12, e temos que retirar mais 1, 2, 3, 4, 5. Retirar mais 5. 29 com mais 23, 52. Com mais 5,
57. Temos que subtrair 312 menos 57. Então vamos marcar esse número, né? 312 seria todos os valores, inclusive já tirei os extremos. 312 seria todos os valores. Faremos agora menos 57. Inclusive vou fechar a tela. Você pode dar um print nela, ficou um pouquinho contaminada aí de tantas informações, que realmente é uma questão que traz essa dificuldade devido a ambiguidades. Então 312 menos 57. Então, nesse caso, até deixei aqui a tela mais limpa, com os valores de igualdade sendo retirados, porque é entre os valores. Então, o resultado para a nossa questão é 312 menos 57, 12 menos 7, 5, vai 1. Posso pensar aqui em aumentar ou diminuir aqui para 0, ou seja, ou para 6 aqui. Então, vai ficar 5.255. Então, se eu pegar 55 mais 57 dá 112, vai 1.312. Então, esse é o resultado da nossa questão. Esse é o resultado para meio-dia. Se eu quero em um dia, o dobro. Então, 250 vezes 2 é 500. E 2 vezes 5 é 10. Então, a resposta para essa questão é 510. Então, uma solução que, na minha opinião, é mais coerente devido à redação que foi proposta essa questão. Ok? Então, com isso a gente finaliza mais uma questão, questão número 7, da prova de 2020 e 2021, segunda fase, e aí fica a dica para vocês que quiserem, depois que obter o resultado dessa questão, tentar montar o seu recurso para que a organizadora possa de fato anular essa questão devido a essa ambiguidade. Espero ter contribuído. Forte abraço a todos. No próximo encontro faremos a questão número 8.